Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 16º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, a liturgia nos propõe o tema do pastor, do bom pastor. A primeira leitura é tirada do profeta Jeremias. Jeremias, em nome de Deus, fala contra os pastores, ou seja, os chefes religiosos e políticos que deixam perder o rebanho. O rebanho é o povo de Israel, que eles deveriam cuidar. Vós dispersastes o meu rebanho, afugentastes o rebanho, não cuidastes dele. Irei verificar isso entre vós, castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Mas não adianta castigar os pastores maus, se não houver outros bons. Por isso, o Senhor diz: eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar aos seus campos, onde elas serão fecundas e se multiplicarão. As ovelhas dispersas são aquelas que se perderam por falta de guia. O Senhor quer reconduzi-las. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Esses novos serão bons. As ovelhas não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá. Que coisa maravilhosa! Mas há um pastor por excelência que o Senhor promete enviar, fazer surgir. É um descendente de Davi. Ele nascerá como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. E o nome com que chamarão este pastor é Senhor Nossa Justiça. É um nome que parece fazer um trocadilho com o rei, o último rei de Judá, Sedecias, que significava o Senhor é minha justiça. O Messias, quando vier, o Messias pastor, será chamado Senhor Nossa Justiça. Aliás, há vários nomes para o Messias, esse é apenas um deles. Em Isaías, o Messias é chamado muitas vezes de Emanuel, que significa Deus conosco. O Salmo 22 é o salmo da segurança que se tem em Deus, como a ovelha tem no pastor. O salmista se sente tranquilo, porque o Senhor é como um pastor que o conduz, que o apacenta pelos prados e pelas campinas com verdes pastagens, com águas repousantes, que guia pelo caminho seguro, que o protege com seu bastão e com seu cajado contra os animais nocivos, por exemplo, os lobos, que prepara à frente dele uma mesa, que unge a cabeça do salmista com óleo. Ungir a cabeça com óleo para nós parece estranho, mas era uma cortesia que se fazia com as visitas. Óleo perfumado para a pessoa se sentir bem. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, e habitarei na casa do Senhor pelos tempos sem fim. É um salmo de quem está muito contente e muito confiante. Por quê? Porque o Senhor me apacenta. Nem as sombras, nem o vale da morte, o vale tenebroso, podem fazer-me assustar. Eu nada temerei. A segunda leitura é tirada da carta aos Efésios e é uma continuação da leitura de domingo passado. Hoje, São Paulo diz que vós, os Efésios, que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, judeus e gentios, ele fez uma unidade. Ele destruiu na sua carne o muro de separação, a inimizade que havia entre judeus e gentios. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. A lei, na verdade, não foi abolida. Ela foi cumprida ao extremo. Então as coisas que eram secundárias, carnais, puramente rituais, cederam às outras que são espirituais, eficientes, eternas. Não se faz mais sacrifícios de animais, e havia muitos sacrifícios de animais e prescrições para isso no Antigo Testamento. Não se faz mais um dia das expiações em que um animal é sacrificado para expiar o pecado do povo, porque o sangue de animais não pode tirar pecados. Isso que era do Antigo Testamento, que era apenas uma sombra
e uma figura do que seria no novo, já não existe mais. Agora temos o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, os nossos e dos do mundo inteiro. Acabaram então os sacrifícios rituais do Antigo Testamento. Acabou-se a circuncisão, que era uma marca de pertença ao povo escolhido, porque agora nós temos uma marca espiritual, que é o batismo. O batismo imprime caráter na nossa alma, e este caráter permanece para sempre. Assim, várias coisas que eram antigas foram aperfeiçoadas em novas, e as antigas deixaram de existir, para que as novas passassem a existir como um desabrochar dela. O botão não existe mais quando ele se transforma em flor. A flor agora substitui o botão. Assim é que a nova lei é a perfeição e o cumprimento da primeira. E nesta nova lei já não há mais divisão entre os judeus e os gentios. Todos agora são chamados a formar um único povo, que é a Igreja, seguindo a nova lei, que se resume no amor a Deus e ao próximo. A partir do judeu e do gentio, ele quis criar um só homem novo, estabelecendo a paz. Homem novo é aquele que já passou pelas águas do batismo e não se lembra mais do seu passado. Ele agora está lavado, incorporado a Cristo, transfigurado, cheio da graça de Deus. Este é o homem novo. Ele quis criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. O sangue de Cristo, portanto, estabeleceu a paz entre judeus e gentios, e mais ainda, a paz de ambos com o Pai. Quis reconciliá-los com Deus, ambos, em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Destruiu a inimizade que havia entre judeus e gentios, e a inimizade que havia entre os homens e Deus por causa do pecado. Tudo isso é obra de Cristo. É obra do sangue de Cristo. É obra da redenção de Cristo. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, quer dizer, aos efésios, que na sua maioria eram gentios, e a paz aos que estavam próximos, ou seja, aos judeus, aos cristãos vindos do judaísmo. É graças a ele que uns e outros, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. É bonito, é um poema, quase poderíamos dizer, é um hino à misericórdia de Deus que nos trouxe a paz em seu Filho. O Evangelho traz hoje nosso Senhor recebendo as notícias da viagem missionária dos 12. Eles voltaram até Jesus e contaram tudo o que tinham feito e tudo o que tinham ensinado. Então Jesus disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O que é isso? É um retiro. Depois de tanta atividade pastoral, é hora de recolher-se. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. E onde fica aí a oração? O retiro faz uma ruptura para que a gente se entregue a um silêncio profundo e ouça Deus falar. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Iriam lá para retirar-se, mas não funcionou, porque a multidão os viu partir e foi costeando pela margem. Quando eles desembarcaram do outro lado, Jesus viu uma grande multidão e ficou com pena, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ensinar é o alimento da palavra. Depois Jesus vai alimentá-las também com a multiplicação dos pães, que ele vai fazer aí. Mas Jesus tem pena, porque elas estão desorientadas, estão procurando alguém, e a pena de Jesus deve ser a nossa. Quando nós vemos tantas crianças sem catequese, tantas gestantes que nunca ouviram falar da castidade, nem da sacralidade do seu próprio corpo, quantos casais que nem sabem o que é o sacramento do matrimônio. E se eles passam por nós e nós não os fazemos reconciliar-se com Deus, devemos ter pena. Mas não é uma pena só sentimental. Devemos ir até eles. Quando Nossa Senhora foi visitar Isabel, ela não se contentou em fazer uma visita rápida. Ficou com ela 3 meses. Quando nós atendemos uma gestante que está em perigo ou pensando em fazer aborto, não devemos nos contentar em ver a criança nascida. Isso é só o começo do trabalho. Temos que pensar no batismo da criança, na formação religiosa da mãe. Se a mãe é batizada ou não, temos que batizá-la, caso não seja. Se já é batizada, mas não fez primeira comunhão, devemos prepará-la para este sacramento.
devemos dar-lhe uma boa confissão. Se ela vive amasiada, providenciar o matrimônio. E enquanto nós não vemos as gestantes não apenas livres do aborto, mas livres do pecado, não devemos estar satisfeitos e tranquilos. Esta é a nossa missão pastoral. O bom pastor, que é Jesus, ele se ocupa das ovelhas, ele tem pena delas e chega a ponto de dar a vida por elas. E ele se colocou como exemplo, para que nós também demos a vida uns pelos outros. Quando a gente imagina a quantidade de almas que nos foram confiadas, que dependem de nós, que esperam pela nossa ajuda, devemos ficar com tremor, porque o Senhor vai pedir contas. O que nós fizemos para que elas fossem salvas? Vamos pedir a Maria Santíssima, tão solícita em socorrer a sua parenta Isabel, tão pressurosa em socorrer os noivos de Caná, que nos dê esta mesma solicitude pastoral, que ela nos faça, juntamente com seu castíssimo esposo São José, entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.